Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje o tema é, central no direito penal brasileiro, a Lei dos Crimes Hediondos. Aquela famosa Lei 8.072, de 1990. Exato. A nossa fonte vai ser o próprio texto da lei, sabe? Com todas as atualizações que ela teve nesses mais de 30 anos. E a missão aqui é entender não só quais crimes entram nessa categoria tão pesada, mas principalmente o que essa classificação significa na prática. Por que ela existe? Ok, vamos desembrulhar isso todo. Com certeza. E é bom lembrar que essa lei não surgiu do nada, né? Foi numa época de muito clamor social por respostas mais duras para certos crimes que chocavam mais. E o interessante é isso que você falou das atualizações. A lei de 1990 não é a mesma de hoje. A lista de crimes hediondos, ela foi, se expandindo, mudando. Foi se adaptando, né? Exato, refletindo novas preocupações, sabe? Novas formas de crime que apareceram e as pressões por segurança que também mudam com o tempo. Vamos ver como isso aconteceu. Perfeito. Então vamos direto ao ponto. O artigo 1º é ele que diz quais crimes são hediondos. E já começa misturando coisa do Código Penal com leis especiais. Sim. Começando pelos crimes contra a vida, que talvez sejam os mais impactantes. A lei pega pesado aqui. Primeiro, homicídio quando praticado por grupo de extermínio. Mesmo que seja uma pessoa só, né? Se ela estiver ligada à atividade do grupo. Isso, tipo Esquadrão da Morte, milícia, essas coisas. E também o homicídio qualificado, aquele, com crueldade, motivo fútil, traição. Exatamente. E a lógica aí, né? Não é só punir o ato de matar em si. É a circunstância que torna aquilo especialmente horrível ou perigoso. Repulsivo. Isso. O grupo de extermínio é um ataque direto à ordem. E as qualificadoras do homicídio mostram uma crueldade maior, uma covardia. E a lei não parou aí, ela foi atualizada, né? Para incluir mais situações graves. Por exemplo, lesão corporal gravíssima ou aquela que causa a morte. Sim, mas não qualquer uma. Não. Tem contextos bem específicos. Quando a vítima é uma autoridade, tipo policial, juiz, promotor, até os familiares deles, se o crime for por causa da função. E essa foi uma adição que deu o que falar, quando esses crimes acontecem dentro de escolas. Nossa, isso mesmo. É fascinante ver como a lei tenta criar uns escudos de proteção, sabe, para os agentes públicos. É claro, é para proteger quem está ali na linha de frente contra a retaliação. Faz sentido. E a inclusão dos crimes em escolas, bom, isso reflete uma angústia muito forte da sociedade com violência nesses lugares, né? Busca uma resposta mais forte para tentar inibir isso. E falando em responder a clamores sociais, uma inclusão que foi, fundamental. Feminicídio. Ah, sim! Importantíssimo. O assassinato de uma mulher por ser mulher, né? Que já tinha virado crime específico no Código Penal, aí em 2024 virou hediondo também. Aqui é onde fica bem interessante, né? Ver a lei respondendo a essas pautas urgentes. Sem dúvida, isso é um marco. Colocar o feminicídio como hediondo não é só reconhecer a gravidade da violência de gênero, é uma sinalização, né? Uma política criminal de tolerância zero com crime motivado por misoginia, por discriminação. É uma resposta direta mesmo. Uma resposta legislativa direta a essa demanda por mais proteção para as mulheres e punição mais severa. Ok. Saindo um pouco dos crimes contra a vida, a lei também mira pesado em crimes contra o patrimônio e a liberdade. Mas aqueles bem violentos, né? Isso, não é qualquer roubo. Tem que ter um algo a mais ali. Um algo a mais de perigo ou de crueldade. Tipo, o roubo quando o ladrão restringe a liberdade da vítima. Deixa ela presa, né? Exato, ou quando usa arma de fogo. E aí a lei foi atualizada para incluir especificamente arma de uso proibido ou restrito, o que aumenta muito o perigo. E o caso extremo, claro, o roubo que acaba em lesão grave ou morte, o famoso latrocínio. Muitas dessas mudanças vieram com o pacote anticrime, lá de 2019. A lógica é bem clara, né? É selecionar as formas mais perigosas de roubo. Restringir a liberdade da vítima aumenta o trauma. A arma de fogo aumenta o risco de morte. E o latrocínio, bom, aí junta tudo, né? O roubo com a morte. É o pior cenário.
Exato. A ideia é desestimular ao máximo esse tipo de crime que causa mais pânico, mais dano. E o mesmo vale para a extorsão qualificada, né? Quando tem sequestro, lesão, morte, ou a própria extorsão mediante sequestro. São crimes que atacam fundo a liberdade da pessoa. E ainda nessa linha de patrimônio com risco alto, entrou o furto com uso de explosivo. Aqueles ataques a caixa eletrônico, sabe? Carro forte. Sim, que colocam um monte de gente em perigo, né? Embora seja um furto, tecnicamente, o meio usado, o explosivo, cria um risco enorme para todo mundo em volta. Aí a lei classifica como hediondo para combater esse tipo específico de crime, que muitas vezes é organizado, né? Certo. Agora um capítulo bem sensível. Crimes contra a dignidade sexual. Muito delicado. A lei aqui é bem direta. Estupro e estupro de vulnerável são hediondos. Ponto. E aqui a proteção é muito forte para crianças, adolescentes, pessoas que não têm como consentir, né? Sim, e inclui também explorar sexualmente menor ou vulnerável, mesmo sem violência física direta. E teve atualização recente, né? Incluindo coisas do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, sobre produzir, divulgar material de abuso sexual online. Isso. Se a gente conecta isso com o quadro geral, dá para ver um esforço contínuo do legislador para dar proteção máxima para a liberdade e integridade sexual, principalmente dos mais vulneráveis. A hediondez aqui é quase um grito, né? A mensagem mais forte de repúdio que a lei pode dar. E essa inclusão dos crimes online mostra a lei tentando correr atrás, né? Tentando se adaptar Exato. às novas formas de agressão que a tecnologia, infelizmente, possibilita. A lista continua. É impressionante como o conceito de hediondo foi se alargando. Tem crime contra a saúde pública, como causar epidemia que resulta em morte. Ou falsificar remédio, coisas que podem atingir muita gente de uma vez só. Exato. Tem genocídio, que é um crime contra a humanidade inteira, né? Sim. E um foco bem grande em desmontar o crime organizado na base. Tipo, ter ou portar arma de fogo de uso proibido. Isso. Ou vender a arma ilegalmente, traficar arma para fora do país. E a própria organização criminosa, se ela for montada para cometer crimes hediondos ou equiparados. É como tentar cortar o mal pela raiz, né? Tirar as ferramentas deles. Exatamente. Essa variedade é muito, muito significativa. Mostra que hediondo hoje não é só aquele crime violento clássico, um contra um. Não mais. Abrange riscos para todo mundo, para a coletividade, como saúde pública, genocídio, abrange os instrumentos que alimentam a violência, como as armas, e as estruturas que organizam o crime grande. A lei tenta atacar o problema por vários lados. E as adições mais recentes, que a gente já falou um pouco, confirmam isso. Crimes cibernéticos entrando na lista. Induzir suicídio ou automutilação pela internet. Sequestrar menor usando a rede. Traficar criança ou adolescente online, coisas horríveis que surgiram ou se potencializaram com a internet. Até crimes militares que são iguais aos hediondos civis entraram também. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre a dinâmica da lei. Ela está sempre tentando alcançar, tentando abarcar novas formas de crime que causam essa repulsa social muito grande ou um dano muito sério. É uma lei viva, de certa forma. Ela tenta ser. A inclusão dos crimes cibernéticos é uma resposta direta a perigos que viraram parte do nosso dia a dia, infelizmente. Especialmente para os mais jovens. A lei tenta, assim, manter a sua força, né? Como um jeito de punir mais pesado as ameaças que a sociedade vê como as mais graves em cada época. Certo. Então, a gente já viu que é um universo bem amplo de crimes que ganham essa etiqueta, mas aí vem a pergunta crucial. Tá bom, é hediondo. E daí? O que isso muda na prática para quem é acusado ou condenado? É aqui que entra o artigo 2º. E as consequências? Bom, são pesadas. Exatamente. Ser hediondo não é só um nome mais feio na ficha, não. É um pacote completo de tratamento penal muito mais rigoroso. A primeira coisa, que é muito forte, a proibição de certos benefícios. Sim, a lei fala, esses crimes são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, que são basicamente, formas do Estado perdoar ou diminuir a pena. Para crime hediondo. Esquece. Esquece. A porta está fechada para isso. E tem mais. São inafiançáveis. Isso. Ou seja, se a pessoa é presa em flagrante ou tem a prisão preventiva decretada por um crime desses, não adianta querer pagar fiança para responder em liberdade.
não pode. E o impacto disso é gigante, imagino. É enorme. Proibir a anistia, a graça, indulto, significa que a pena tende a ser cumprida por mais tempo mesmo, sem aqueles descontos que outros condenados podem ter. E não poder pagar fiança aumenta muito a chance do acusado passar todo o processo preso. O que já é uma punição, né? E dificulta a defesa. Sem dúvida. É uma antecipação da pena, de certa forma. E tem outro ponto que sempre gera muita discussão: o regime inicial da pena. A lei diz, desde 2007, que a pena por crime hediondo tem que começar a ser cumprida em regime fechado. Mesmo que o tempo total da pena, pelas regras normais, talvez permitisse começar no semiaberto. Para hediondo, a regra inicial é fechado. Esse é o automático. Então, esse é um ponto que já deu muita briga nos tribunais, se pode ser automático ou se o juiz tinha que analisar o caso concreto. Mas a lei, como está escrita, ainda prevê essa regra do início em regime fechado. E na prática isso quer dizer o quê? Quer dizer começar a cumprir a pena nas condições mais duras, dentro do presídio mesmo, com restrição máxima de liberdade. Isso atrasa tudo, né? Dificulta a progressão para regimes mais leves, como o semiaberto, depois o aberto. A mensagem da lei é rigor desde o primeiro dia. E a lei continua nessa linha de segurar a pessoa presa, né? Diz que se for condenado para poder apelar em liberdade, o juiz tem que justificar muito bem. A regra geral é apelar preso. Na investigação, a prisão temporária, aquela que pode acontecer logo no começo, o prazo é bem maior para crime hediondo. Quanto maior? O normal é 5 dias, prorrogável por mais 5. Para hediondo, são 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. Bem mais tempo. Nossa, percebe-se um padrão claro aí, né? Totalmente. Sem fiança, regime inicial fechado, difícil apelar solto, prisão temporária mais longa, tudo aponta para manter o suspeito ou o condenado preso por mais tempo. E em condições mais severas. É uma estratégia mesmo, de aumentar o controle sobre quem comete esses crimes. E ainda tem mais coisa. A lei prevê presídios federais de segurança máxima, né? Justamente para esse tipo de preso. Sim, para abrigar os de maior periculosidade. E dificulta também o livramento condicional, aquela liberdade que pode vir no finalzinho da pena, sabe? Uhum. A quem cometeu crime hediondo tem que cumprir uma parte maior da pena para poder pedir, geralmente mais de 2/3. Se não for reincidente específico, né? Que aí piora mais ainda. Ou seja, até para sair um pouco antes, no final, é mais difícil. É mais difícil. O rigor vai até o fim da execução da pena. A lei quer garantir que a resposta do Estado seja mais longa, mais intensa em todas as fases. E vale lembrar que a própria lei original, lá em 1990, já aumentou as penas de vários crimes que ela classificou como hediondos. O latrocínio, por exemplo, passou a ter pena de 20 a 30 anos ali. E é interessante que, ao mesmo tempo que endurece tanto, a lei também criou umas válvulas, né, para ajudar a combater esses crimes. Penas maiores para quem se junta para cometer crime hediondo. Sim, a associação criminosa é específica para isso. Mas também a chance de reduzir a pena se a pessoa colaborar, a famosa delação premiada. Exato. Entregar os comparsas, ajudar a desvendar o crime, isso vale especialmente para sequestro ou crime de organização criminosa. É um jeito de tentar quebrar a estrutura por dentro. Faz sentido, um incentivo para colaborar. Então, resumindo, a lei dos crimes hediondos é muito mais que uma lista. Ela criou um microsistema penal mais pesado mesmo. Um regime especial. Isso, um regime especial, mais gravoso. Desde a investigação, passando pelo processo, até o fim da pena. Tudo é pensado para ser mais rigoroso, para restringir mais a liberdade, para ter menos benefício. É a forma que o legislador achou para dar essa resposta, diferente, mais forte, para os crimes que causam mais medo e repulsa na sociedade. Bom, então, para a gente amarrar tudo. A gente viu que a Lei 8.072 define um grupo bem específico de crimes como hediondos. Essa lista começou lá atrás com crimes violentos clássicos, mas foi crescendo, né? Inclui o feminicídio, crimes contra policiais e outras autoridades, tráfico de armas, organização criminosa e, mais recentemente, até crimes cibernéticos graves. Exatamente. E o mais importante, essa classificação não é só um rótulo. Ela traz consequências bem práticas e bem severas. Proibição de fiança, nada de perdão do Estado como anistia, graça ou indulto.
Regime inicial obrigatoriamente fechado. Pô, e a maior dificuldade para conseguir liberdade durante o processo e depois na execução da pena. Precisamente, essa etiqueta hediondo tem um peso jurídico enorme. Ela sinaliza que para o legislador e, em teoria, para a sociedade, aquele crime passou de um certo limite de gravidade. E, por isso, exige um tratamento penal excepcional mesmo, mais duro, com menos chance de benefício ou liberdade antes da hora. É a resposta extrema para crimes que são vistos como extremos. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Olhando para essa história toda, mais de 30 anos de lei, com essa lista de crimes hediondos só aumentando, incorporando novas realidades, violência de gênero, segurança de agente público, perigos da internet. O que será que essa expansão toda diz sobre o que a sociedade brasileira mais teme hoje? E que tipo de resposta a gente espera da justiça criminal? E pensando no futuro, será que tem um limite? Até onde vai essa classificação de hediondo? Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco mais sobre isso.